abram o fone para poder falar. Que aceitam. Olá, minha gente, boa tarde, tudo bom? Saudade de vocês, eu espero que todo mundo esteja bem, esteja se cuidando, para que a gente possa voltar à nossa normalidade o quanto antes e para que um mínimo de vidas possam ser perdidas por conta de toda essa situação que a gente está passando, tá bom? Se cuidem, mesmo vocês mais jovens, a gente tem que sempre lembrar que a gente não é somente a gente que sente, mas os familiares da gente e tudo mais. Bom, então vamos lá. Gente, passamos um período sem conseguir nos comunicar na nossa videochamada, né? Peço desculpas pelos eventos que aconteceram. Agora a gente voltou, estamos agora terça-feira reunidos e agora a gente já sabe que eu continuo com vocês com a permissão de Deus até o fim do ano, tá bom? E a gente vai desenvolver esse trabalho da melhor forma possível, tá bom? Eu acredito que vocês já tenham visto a sala do Classroom de vocês, tá certo? O que é que acontece? Vou compartilhar aqui a tela. E aí, ó, tanto nas turmas aqui, no nono C, quanto no nono D, né? O que acontece aqui, a gente tem as atividades de matemática todas programadas. O que aconteceu? Eu peguei todas aquelas atividades que estavam na outra sala de matemática, para não ficar em dois lugares, né? E aí juntei tudo dentro da sala de matemática. Então, se vocês observaram, na semana passada, eu coloquei bastante material das semanas anteriores, tá certo? Então, todo o material que estava lá está aqui para vocês não precisarem consultar em dois lugares, se precisar de alguma informação antiga, tá bom? Inclusive, os formulários, eles ficam valendo. Quem já fez as atividades não precisa refazer, né? Até porque elas estão trancadas agora. E aí, vocês não precisam refazer essas atividades. E aqui a gente vai tomando conta, até dei uma organizada aqui para ficar com a data bem bonitinho, certo? Tudo que é de matemática, mate, a data de hoje, semana, e aqui sempre tem uma parte que tem um conteúdo, os videozinhos do conteúdo, e tem uma parte que tem o exercício, né? Vocês só conseguem ver até aqui, dia 6, né? Essa parte que está mais clarinha aqui, vocês não conseguem ver ainda, mas percebam que eu já deixei todo programado até o final do mês de abril, tá certo? Até o final do mês de abril, todas as aulinhas da gente estão todas programadas, todos os vídeos, todos os exercícios já estão aí para vocês, tá certo? Se liem na data de entrega das atividades, sempre vai estar liberado para vocês 8 horas da manhã. Vocês não precisam ter pressa, eu tenho que entregar agora, 8 horas da manhã. Não. Inclusive, vocês podem ver os vídeos para poder gerar alguma pergunta. E quando for na aula à tarde, que sempre vai ser agora nesse horário da tarde, tá bom? 4 horas, 4h30. Aí, nesse horário, sim, é que vocês podem tirar dúvidas e etc. Já dar uma olhada nos exercícios, ver ali o que já conseguiu resolver, o que não conseguiu resolver, e a gente deixa esse espaço aqui para a gente tirar dúvidas, tá certo? E para a gente reforçar os conteúdos e tudo mais, discutir um pouquinho mais sobre tudo que a gente viu. Então, agora está todo mundo organizado, vamos aproveitar isso, tá certo? Quanto no que se refere às atividades, eu vou ainda disponibilizar para vocês aqui um documentozinho para vocês irem acompanhando como é que tá as atividades, quem fez cada uma das atividades, quem estava presente durante as aulas, certo? E aí, para ficar fácil da gente controlar durante todo esse semestre, tá certo? E aí, durante o ano, porque a gente não sabe quando é que a gente vai conseguir voltar até aula presencial ainda. Eu espero que logo, tá bom? Então, gente, quem já abriu aqui
o assunto, né? Eu vou passar de novo. Quem já conseguiu abrir o assunto, viu que o tema da aula de hoje, dia 6/3, é unidades de medida, né? Que é um assunto muito simples, um assunto bem tranquilo, tá certo? E aqui a gente tem 3 videozinhos bem curtos, 6, 9, 2, ou seja, 17 minutinhos aqui, para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse conteúdo e que a gente possa aplicar nos exercícios. Inclusive, o exercício que está disponibilizado para vocês, ele está muita informação está dentro dos vídeos, tá certo? Passar lá os vídeos para vocês entenderem qual é aqui a turma de vocês, o nome, e aí em que ano a França adotou o Sistema Universal de Medidas, o que é o IPK, quem inventou o segundo, quando inventou, que país não aceita as medidas internacionais que foram padronizadas através do Sistema Internacional de Medidas, quais são os exemplos de grandeza escalar, né, que a gente tem várias unidades, várias grandezas aí, e aí vocês dizem quais são as escalares, todas as que forem escalares, depois os mesmos exemplos, só que aí em vez de ser as escalares, vocês descobrirem quais são as vetoriais, qual é a menor unidade medida na informática e quantas vezes menor é a taxa de transmissão de dados que geralmente é anunciada. Tudo isso vocês têm disponível no vídeo, né? E a aula de hoje é mais para orientar sobre essa condução, de ver o vídeo e entender por que a gente para um dia, pelo menos, estuda o sistema de unidades de medidas, né? A principal questão é a seguinte: o homem, e eu digo o ser humano, ele precisa muitas vezes quantificar determinadas situações. Em algumas, quantificar significa dizer uma quantidade, né? Então eu tenho aqui na minha mão 2 canetas, tá bom? A minha referência é caneta e eu digo 2 e já resolveu o problema, tá certo? A quantidade, ela a medida, né, ela foi estabelecida. Só que nem sempre eu digo 2 e está resolvido. Eu preciso dizer algo a mais. Por exemplo, hoje a temperatura a temperatura ambiente era de 25. Aí eu pergunto para você, 25 o quê? Será que o meu 25 aqui será o mesmo 25 lá dos Estados Unidos? E eu digo para vocês, não, né? O que acontece? Aqui no Brasil a gente usa uma unidade de medida para representar a temperatura. No Brasil a gente usa o grau Celsius, tá certo? Que é representado por uma bolinha após o número e esse C aqui, tá bom? Então quando eu digo 25 graus Celsius, tá certo? Essa unidade de medida não é a mesma que é usada nos Estados Unidos, por exemplo, certo? Nos Estados Unidos é usado o Fahrenheit. Tanto é que se a gente vê um filme americano e lá estiver marcando naqueles ponteiros lá, naqueles relógios de rua, estiver marcando a temperatura, a gente vai ver um número, inclusive, bem maior do que 25. Assim, meu Deus, como é que eles aguentam esse calor tão grande? É porque a escala que foi utilizada para medir a temperatura lá nos Estados Unidos é uma escala diferente da que a gente usa aqui no Brasil. Professor, quem está certo? Ambos estão certos. A referência que é diferente, tá bom? O Brasil usa unidades de medida que elas são padronizadas para a maior parte do mundo, tá certo? Então, aqui a gente usa para medir a temperatura o grau Celsius, que é o que se usa na maior parte do mundo. Aqui a gente usa para medir um comprimento, por exemplo, uma régua, a gente usa essa escala aqui,
que é a escala de centímetro, por conta do metro. O metro é a nossa referência, tá certo? Nos Estados Unidos, não. Uma régua como essa, ela vai ser medida em polegadas. Polegadas é diferente. Se você pegar, por exemplo, uma fita métrica, quem tiver a curiosidade de pegar uma trena ou uma fita métrica, vai ver que de um lado tem a medida, um espaço menor, e do outro lado vai ter uma medida mais espaçada, que vai ser um pouquinho mais de 2 centímetros, tá bom? Essa unidade maior, que é utilizada nessas trenas, numa fita métrica, é a polegada, tá certo? Ela é a medida de padrão para medir distâncias menores, que é usada nos Estados Unidos, tá certo? Ela é, por exemplo, a referência para a gente comprar uma TV. A gente não compra uma TV de 100 centímetros, a gente compra uma TV de 28 polegadas, de 35 polegadas, tá certo? E existe uma relação para a gente medir, né, o tamanho da TV, que ela vai levar em consideração o comprimento da tela e a altura da tela. Os dois lados aqui, essa medida dos dois lados, vai ser levada em consideração, tá certo? E aí sim é que a gente vai medir o tamanho da televisão. Então, essas unidades que o Brasil faz parte são chamadas de, elas fazem parte de um sistema internacional de medidas, tá certo? E que tem um nomezinho, e tem uma sigla bem curtinha. Sistema Internacional de Medidas. E o símbolo desse Sistema Internacional de Medidas é o SI. Gente, é tão importante a gente ter cuidado com as medidas, que existe uma parte da ciência que se dedica a estudar exatamente essas unidades de medida, tá certo? É a metrologia. Medida, né? Logia, estudo. O estudo das medidas, tá certo? Então, tão importante que é. Pode ser que quando eu estiver construindo a casa, o fato de ter 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos não influencie a medida, em si a construção. Tá, puxa um pouquinho aqui, 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá. Isso não vai fazer diferença de fato na construção da casa. Pode ser, tá bom? Mas tem situações que é super importante a gente respeitar. Por exemplo, em média, eu preciso ter de pirona de 1 grama. 1 grama é muito pouco, minha gente. Imagina, aquele comprimidinho ali tem 500 miligramas, ou seja, meio grama. É bem pouco que tem ali, né, dentro daquele comprimido. Porém, a ingestão aquela besteirinha ali, se tiver a mais ou se tiver a menos, ela pode influenciar um tratamento. Ela pode não surtir o efeito que se esperava se ela tiver em quantidade menor, ou se ela tiver em quantidade maior, ela pode provocar uma overdose, certo? Que é uma ingestão de uma quantidade maior. Então é super importante, em algumas situações, observar exatamente a quantidade com a maior precisão possível, tá certo? Perder 1 centímetro ou ganhar 1 centímetro a mais numa folha de papel, por exemplo, né? Tem uma folha de papel com medidas bem padronizadas. Se por acaso eu tirar 1 centímetro desse papel aqui, pode não fazer falta para mim, quanto usuário. Só que imagine o impacto de 1 centímetro em 500 folhas que vem dentro de uma resma. Pois é. Isso faz diferença e a pessoa vai ganhar e muito aquilo ali. Imagina agora se vir 1 centímetro a mais em cada uma das 500 folhas. O prejuízo lá para a empresa vai ser bem maior, tá certo?
Até porque não é uma resma só que ela fabrica. Então, o cuidado com essas medidas é super importante. Em algumas situações, cuidado com a medida pequena é super importante. Em algumas situações, o cuidado com medidas maiores, elas também são importantes. Porque, por exemplo, cada grandeza ou cada coisa que a gente está analisando, ela vai ter um impacto diferente, tá certo? E a gente vai conseguir medir de forma mais fácil ou não. A distância que eu tenho daqui para minha sala, para a sala do lugar onde eu moro, é uma distância pequena. Eu posso medir aqui em centímetros? Posso. Medir em metro? Posso, sem problema. A medida que eu tenho daqui para Ipojuca, medir em centímetros é conveniente? Não, porque a distância que eu estou em Recife. Então, a distância que eu estou para Ipojuca, não vale a pena eu pegar em centímetros, tá bom? Talvez utilizar quilômetros seja muito mais conveniente, tá certo? Da mesma forma, medidas muito grandes, como por exemplo, a medida de que existe entre a Terra e o Sol, tá certo? É uma medida muito grande, que até os quilômetros são muitos quilômetros para representar. E se eu for colocar isso em quantidade, vai me dar tanto zero, que por isso que a gente usa a notação científica, tá bom? E existem outras medidas que servem para a astronomia, por exemplo, anos-luz, a distância entre uma galáxia e outra, anos-luz, a distância que a luz vai percorrer em um ano, né? Então, vejam o quanto de tempo é necessário, é importante a gente falar sobre isso, tá bom? O que é que acontece, então? Na informática, por exemplo, a gente tem um cuidado, mas com medidas bem pequenas. E é super importante essas medidas pequenas, tá bom? Tanto é que na informática existe uma forma de medir muito própria, né? E na informática, o que será que a gente mede? A gente mede informação. Quando perguntar a você, o que é que a gente mede na informática com bit e byte? A gente mede informação, quantidade de dados, né? Por um computador ele não lê a letra A como sendo somente a letra A, tá certo? Ele lê a letra A com uma combinação de 8 dígitos. E que dígitos são esses? Por incrível que pareça, só 0 e 1. Tá certo? Só 0 e 1, professor, só 0 e 1. Só 0 e 1. Por quê? Existe uma combinação. Isso aqui é o que a gente chama de sistema binário, tá? Então, isso daqui significa... Opa, é aqui, tá bom? Isso, A minúscula, né? Isso aqui já é outra letra, é o B. O computador, ele vai lendo cada uma... Opa, ficou faltando uma coisa aqui. 7 dígitos. 0, 1. São 8 dígitos, tá? 0. 0. Eita. Deixa eu voltar aqui. É o A minúsculo. Isso aqui, quando chega no computador, para o processador, isso aqui é o B minúsculo. Isso aqui é o C minúsculo e assim por diante. Para o A maiúsculo, o B maiúsculo, o C maiúsculo, já é outra combinação, não é uma combinação igual, tá certo? Então, é super importante a gente entender de que cada vez que a gente digita no computador, no celular, qualquer equipamento eletrônico que faz uso dessas ferramentas de tecnologia da informática, cada informação que a gente digita, ela causa uma informação diferente que é registrado como um conjunto
de zeros e uns. Isso é que é processado no computador, né? Ele processa de forma muito rápida cada um desses caracteres que são digitados. O exercício da gente, né, ele está baseado exatamente nisso, né? No vídeo, falando sobre as unidades de medida, onde isso foi que surgiu, que é na França, em que ano surgiu. Existe um fato bem simbólico sobre isso, né? A necessidade de padronizar medidas é o início da globalização. A gente já parte para a geografia. E aí, esse início da globalização, das relações comerciais que a França faz por conta do desenvolvimento da sua indústria, que é a Revolução Industrial, e aí tem uma necessidade para que uma peça que seja fabricada aqui, fabricada numa outra unidade, elas tenham mesma, que elas sejam equivalentes. E aí sim, existe a necessidade de se padronizar as medidas, tá certo? O vídeo é bem legal, inclusive tem um momento que fala sobre a necessidade, quando isso foi para mudar aqui no Brasil, quais impactos causaram, né? E falando aqui sobre o IPK, isso tem tudo a ver com a padronização das unidades de medida, ou seja, vão entender o que é o IPK e o que é que ele representa. Ver que não é somente um mérito da França, mas o estabelecimento de unidades de medidas distintas surgiu em outros povos, né? Algumas medidas surgiram em outros povos e bem anterior à Revolução Industrial, né? E aí entender quais são as medidas padrões, e na informática entender qual a menor unidade de medida e quantas vezes a menor taxa de transmissão de dados que é anunciada. Então, essa é a atividade que a gente tem para essa semana. Em caso de dúvida, né, vocês podem perguntar no grupo. Professor, é para responder como? É para responder no formulário apenas, tá bom? Não é para tirar foto, não é para escrever, pode até escrever no caderno, um rascunho, coisa e tal, mas não precisa tirar a foto do caderno e tudo mais. É para vocês responderem no formulário. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Ô, professor, você está me escutando? E aí, Alisson? No momento que a gente termina a atividade, é só clicar em enviar que já chega a atividade para o senhor? Isso. É porque eu sempre tenho essa dúvida, como sou novo nessa área, Uhum. eu fico com dúvida, por exemplo, eu termino a atividade e acho que não enviou para o senhor. Aí eu fico tentando enviar de novo, de novo, de Eu novo. não sei, deixa eu só confirmar aqui, porque eu geralmente coloco um dispositivo para chegar no e-mail de você. Ah, não botei. Coletar. É porque senão eu vou prender. É porque eu posso colocar um envio automático para o e-mail de vocês. Tipo, quando vocês entregarem, aí já chega no e-mail de vocês. Ó, você entregou isso aqui para o professor, certo? Só que aí eu vou ter que prender por e-mail. Aí eu acho que não vai ter problema não, né? Vocês colocarem o e-mail. Não, tem não, pode ser. Então vou começar a botar todas as tarefas minhas com esse de resposta. Porque aí, toda vez que vocês responderem, vai chegar a resposta para vocês. Inclusive, 6 pessoas já responderam hoje. Deixa eu ver se por acaso foi a sua. Aí tem uma pergunta, né? Se das atividades passadas alguém não entregou alguma atividade, se eu vou abrir alguma possibilidade mais para frente, eu vou abrir a possibilidade de ou refazer para quem fez e tirou a nota baixa, ou para encaminhar quem não reencaminhou ainda, tá bom? Não precisa se preocupar não. Deixa eu ver aqui o nome de quem entregou. Daniel Henrique, Gerlaine Pimentel, Jean Pimentel, Matheus Henrique, Pedro Tiago. Pronto. Gerlaine, inclusive, entregou 2 vezes. Certo, Gerlaine? Gerlaine tá aí, né? Inclusive. Pronto. Alguma dúvida, gente?
posso ajudá-los mais, alguma coisa. Não, né? Então, ó, eu estou encerrando aqui a gravação, tá certo? Para a gente continuar na próxima aula, próxima semana.